Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Boa tarde a todos e muito obrigado por participarem dessa live. Eu sou Juliana Matos, da equipe de RI do Grupo Profarma, e hoje vamos discutir os resultados do terceiro trimestre de 2020, apresentados ontem ao mercado. Estão com a gente hoje Sami Birmarker, CEO do grupo, e Max Fischer, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e depois da apresentação vamos responder todas as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa, tanto em português como em inglês. Agora eu passo a palavra para o Sami. Por favor, Sami, pode prosseguir. Obrigado a todos pela participação e pelo interesse nos nossos resultados. Vamos começar aqui com os destaques do grupo. A gente apresentou um crescimento de receita de 4,4% em relação ao ano anterior, atingindo 1,5 bilhão de reais, com uma margem bruta de 15,3%. Conseguimos, em mais um trimestre, apresentar a diluição das despesas de SG&A, nesse caso em um ponto percentual, atingindo 10% da receita líquida. Conseguimos também um crescimento bastante significativo do nosso EBITDA, 36% de crescimento, batendo 5,3% de margem EBITDA e quase 70 milhões, 69,8 milhões de EBITDA. Advento da melhoria operacional do grupo e também pelo IPO da Demil, conseguimos uma significativa redução da alavancagem da companhia, saindo de 2,4 vezes para 0,6 dívida EBITDA. E atingimos o maior lucro em um trimestre desde 2012, agora fazendo 29,4 milhões de reais. A gente tem um trimestre bastante interessante, foi impactado positivamente pelo aumento de preço, mas não é a única razão da melhoria dos nossos resultados. Na verdade, é a consequência de vários bons trimestres onde nós fomos conseguindo acertar todos os detalhes e estratégias da operação. Daqui para frente, eu convido o Max para estar falando um pouco dos números do year to date, que aí eu acho que a gente mitiga um pouco a visão do efeito do aumento de preços neste trimestre, passando a olhar os 9 meses desse ano versus o ano anterior. Max, por favor. Obrigado, Sami. Obrigado a todos pela participação. Fala dos números acumulados até setembro. A receita bruta atinge no ano de 2020 4,6 bilhões, 13,3% maior em relação ao mesmo período do ano passado, mantendo uma média de crescimento de 2 dígitos nos últimos 8 trimestres, mais ou menos uns 14%. Essa evolução é principalmente por causa do crescimento de 16% nas vendas da distribuição. Lembrando que o crescimento médio anual do mercado nos últimos 3 anos e nesse último ano também foi de 8%. Um outro destaque foi a redução das despesas operacionais, 12%, 1,4 pontos percentuais, na comparação com o ano anterior. Isso vem de sucessivas reduções trimestre a trimestre, desde final de 2017. Vale ressaltar que tanto a distribuição quanto o varejo, Demil, tem uma parcela relevante das despesas fixas. Então, a diluição é uma alavanca muito importante para a geração de valor da companhia. Agora, falar um pouco do EBIT, da soma do crescimento contínuo que a gente viu, com expansão de lucro bruto, aliada à redução das despesas operacionais, aparece no EBITDA, que acumulou quase 170 milhões no ano, 23% acima do mesmo período do ano passado, com ganho de 8% na margem operacional,
atingindo 4,1% neste período acumulado de 9 meses. Agora, falando do lucro líquido, só comentar um pouco sobre a dívida que o Sami comentou. A queda de 75% para 0,6 vezes dívida líquida EBITDA, obviamente foi impactado positivamente pelo aumento de capital da DEMIL, mas também dois outros aspectos são muito importantes, né? E a gente gerou nesses últimos 12 meses um caixa perto de 50 milhões, e a evolução do resultado operacional, né? E LTM, né, nos últimos 12 meses, o resultado cresceu quase 20%, chegando a 220 milhões. Então, essa combinação de redução de dívida com o aumento do EBITDA, que a gente já vem entregando há alguns anos, nos últimos 2 anos, pelo menos, levou o endividamento a cair nessa proporção. O lucro líquido, consequentemente, também tem esse impacto positivo. A gente acumula 26 milhões no ano. E esse resultado é fruto da evolução operacional do grupo e também da queda do nível de endividamento ao longo desses últimos 12 meses, e agora muito mais pelo IPO do varejo. Lembrando que tanto no EBITDA como no lucro líquido, esse é um ponto que o Sami abordou também, a gente não tem ainda os impactos positivos do varejo, que até agora teve um crescimento limitado pela estrutura de capital, acompanhado pelo mercado, até meados desse trimestre passado, e um pouco impactado também nesses últimos 2 trimestres pela pandemia, embora no último trimestre o varejo já tenha recuperado bem. Próximo slide, a gente vai ver os highlights da distribuição. Na distribuição, a gente apresentou um crescimento, esse resultado é só do trimestre, tá? Comparando o terceiro TRI de 20 com o terceiro TRI de 19. O crescimento perto de 6,6%, desculpa, acumulando no ano uma evolução de 16%. Esse crescimento foi principalmente ligado ao aumento do número de clientes e também pela alteração do perfil de consumo que começou no início da pandemia e continua até agora, que é a mudança do consumo das grandes redes para as farmácias independentes, que é um dos nossos focos. Já tem pelo menos uns 2, 3 anos que a gente vem aumentando a nossa participação nesse segmento de clientes. O lucro bruto foi 18% maior. Aqui tem um impacto, como você falou, do aumento de preço, mas no acumulado do ano, que elimina esse fator, né, porque torna as bases mais comparáveis, o crescimento foi de 12%, que é muito importante. A gente chama essa da segunda alavanca de resultado, né? Quando você tem um negócio de escala que precisa crescer, o lucro bruto precisa crescer 70%, 80% desse crescimento. E isso acontece nesse período com a distribuição. E se reflete junto com a redução de despesa no ganho operacional de margem. Falando de lucro, com o aumento do lucro bruto, como eu falei, e a diluição de 12% nas despesas operacionais, o EBITDA cresce 55%, atingindo 45 milhões no trimestre e acumulando no ano 100 milhões, 104 milhões. Quase 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado. E uma coisa importante também de ressaltar é que ao longo dos últimos 5 trimestres, a gente percebe uma expansão gradual da margem EBITDA, consistente, de 0,4 pontos percentuais em média nesse período. E já nesse ano a gente já percebe, nos 9 meses acumulados, uma expansão de margem de 0,6 pontos percentuais, comparando com o mesmo período do ano passado, e aqui atingindo 2,8%. Falando agora de lucro líquido, né? O lucro líquido de 27 milhões é 400% maior, é muito importante esse número para a gente. A gente, acho que desde 2012, a gente não tem um lucro perto, tanto no consolidado como na distribuição, nesse nível. E o mais importante é que ele é sustentável, ele não é um ponto fora da curva. Então, esse lucro vem da evolução operacional, gestão eficiente de capital de giro, e acumulando, né, olha só a distribuição, acumulando quase 41 milhões
nesse período, 380% maior que o mesmo período do ano passado. Agora passo a palavra de novo para o Sami, que vai comentar sobre os destaques da ADMIL. Obrigado. Nesse trimestre, a gente atingiu 263 milhões em receita bruta, uma involução de 13% em relação ao segundo TRI de 19, mas é importante entender que se excluirmos as lojas de shoppings e as lojas encerradas neste período, a variação teria sido de menos do que 3% de involução. Mais importante do que isso, a gente tem em mente que neste terceiro trimestre já houve uma forte evolução de 14% em relação ao segundo TRI de 2020. Então, a gente acredita que a gente vai continuar recuperando gradativamente o volume de venda que era feito anteriormente à pandemia. Vale citar que a gente encerrou esse trimestre com 192 lojas e no terceiro TRI de 2019 eram 198, ou seja, 6 lojas a menos. Nesse trimestre a gente teve a margem bruta atingindo 32%, isso é um outlier, que foi fruto de alguns impactos positivos. A gente teve um aumento de preços pesando um pouco nisso, a gente teve uma estratégia diferente de precificação, de grupos de preços, a gente teve um peso um pouco maior de higiene e beleza nesse trimestre, e isso traz, em decorrência, uma margem bruta média um pouco melhor, dado que a margem na higiene e beleza é maior. E também algumas negociações de trade que a gente conseguiu manter os valores absolutos, mesmo com uma venda menor. E aí isso acaba tendo um impacto percentual em cima da margem. A gente considera um outlier, o que a gente mira como margem, algo entre 28 e 30. A gente teve um EBITDA de 23 milhões nesse trimestre, atingindo a margem de 9% e 1,9 ponto percentual maior do que o terceiro TRI do ano passado, uma evolução de aproximadamente 10% no valor absoluto de EBITDA. Vale lembrar que as lojas de shopping pesam 17%, 18% da nossa base de lojas e, como é sabido e divulgado, os shoppings hoje estão operando com um fluxo em torno de 60%, 65% do que ocorria antes da pandemia, mas que vem melhorando gradativamente. Isso tem um impacto maior na nossa rede do que nos nossos pares. Atingimos um lucro de 1,5 milhão nesse trimestre, revertendo a perda do trimestre anterior. Esses são os principais destaques que eu queria compartilhar com vocês, e eu volto a palavra para o Max. Agora a gente vai para o Q&A. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que a gente recebeu é: olá, boa tarde. O crescimento da companhia tem sido suportado em grande parte pela distribuição. Qual deverá ser o papel do varejo no grupo nos próximos anos? Bom, Marcos, essa aí acho que é para mim. Como todo mundo sabe, a gente veio nos últimos tempos acertando a casa no varejo, arrumando as operações, corrigindo todos os processos. E a última grande correção foi a estrutura de capital, partindo agora para uma estrutura muito mais adequada quando você tem uma estratégia de crescimento. Como nós divulgamos ontem, é um fato relevante, já apontando a abertura de 30 novas lojas para o ano que vem. Mais do que 15% da base atual de lojas. Então, a gente espera que o varejo, nos próximos anos, seja também um outro motor de crescimento para os números do grupo. Na verdade, a gente tem tido uma performance espetacular da distribuição nesse sentido, mas acho que a partir do ano que vem, o varejo passa a ajudar de uma maneira muito mais significativa do que o fez até então. A próxima pergunta é: boa tarde. O maior consumo nas farmácias de bairro foi importante para o aumento na receita e no número de clientes?
certeza. Sim, né? A gente acabou comentando durante a apresentação, reforçando o que tem sustentado o crescimento aí da distribuição, um dos fatores, né, foi essa mudança do perfil de consumo de grandes redes para pequenas e médias, que tem sido o foco da companhia. A gente bateu recorde de novo nesse trimestre de número de clientes, e isso vem realmente da base de clientes independentes, a ser mais horizontal, e é o segmento de clientes que vem crescendo mais nesses últimos 2 trimestres. Então, realmente, sim, tem ajudado bastante na venda, mantendo a venda da distribuição com esse ritmo de crescimento. A próxima pergunta. A margem bruta no ano está menor na comparação com o ano anterior. Essa queda não significa uma fraqueza no modelo integrado? Acho que dá para começar a comentar sobre a queda da margem, né? Na verdade, é uma ilusão muito em função da queda da participação do varejo, por conta desses últimos 2 trimestres em que a pandemia teve um impacto no varejo e não teve, né, na distribuição. Acho que o Sam comentou durante a apresentação dele, vale ressaltar que mesmo assim, nesse período, a margem bruta do varejo subiu quase 2 pontos percentuais, né, a gente comparando com outra ano. Agora, com relação ao modelo integrado, é exatamente o contrário. Nesse período que o varejo, não falando só da época da pandemia, não, falando do período de integrações, preparações para a plataforma, para a gente poder chegar, por exemplo, no estágio de fazer um IPO, como a gente fez agora em agosto, a distribuição teve uma performance muito positiva. Está vivendo um momento único no setor, estabeleceu várias vantagens competitivas, estamos indo atrás de negócios que acessibilizam a margem operacional, mas não tem necessidade de capital de giro, como a propaganda médica. Então, o desempenho da distribuição ela tem sustentado, em parte, o resultado do grupo, e é exatamente uma das vantagens do modelo integrado. Tem um setor, uma divisão, uma parte do negócio que sofreu um pouco mais, e a distribuição não sofrendo, né? E como o Sandro comentou, só para lembrar, com essa nova estrutura de capital, que era um grande limitador, né, do crescimento do varejo, agora já tem um guidance de crescimento, enfim, os próprios proceeds do IPO, quando ele saiu, já tinha essa perspectiva de utilização de grande parte do recurso na evolução da plataforma, e aí sim a gente vai ver, de fato, o valor agregado do modelo integrado completo, vamos dizer assim. Obrigado. Próxima pergunta. O EBITDA e o lucro deste trimestre foram positivamente afetados pelo aumento de preço que foi adiado. Esse impacto não se repetirá nos próximos TRIs. O resultado deste TRI é um ponto fora da curva? Assim, como base comparativa, sim, né? O Sam comentou, eu comentei também, mas quando a gente olha o year-to-date, não. Aí você pode comparar, de fato, os mesmos períodos, embora o aumento de preço tenha acontecido em momentos diferentes, praticamente 90% dele já está refletido tanto no ano passado como nesse, até setembro. Então, o crescimento de 23% do EBITDA acumulado, como a gente falou, é 100% comparado com o ano anterior. Mesmo assim, na análise tri contra tri, ano contra ano, se eu excluir esse efeito do aumento de preço, ainda assim a gente teria um EBITDA com crescimento expressivo, né? E aí, desse caso, recorrente, que acho que é acho que a pergunta está tentando endereçar. Excluindo esse aumento, o EBITDA teria crescido 17% em relação ao ano passado. Então, esse talvez seja o cenário recorrente, vamos dizer assim, a gente expurgando o efeito desse impacto no terceiro trimestre. A próxima pergunta. Boa tarde. Nos anos anteriores, a Profarma investiu em novos centros de distribuição e tecnologia. Gostaria de saber se a companhia ainda tem necessidade de CAPEX para investimento em capacidade ou se a infraestrutura atual é capaz de absorver demanda futura de distribuição, impactando na eficiência operacional. A gente tem, de fato, o CAPEX na distribuição, ele é extremamente regular e constante, né? A distribuição é um negócio
muito mais de capital de giro intensivo do que CAPEX. A gente tem uma capacidade instalada de 70% a 75%. É óbvio que nem todos os CDs estão nesta mesma faixa. Eu acabei, por exemplo, de abrir um CD novo aqui no Rio de Janeiro, 3 anos atrás. A gente acabou de inaugurar esse ano um CD da Bahia. Então, é um ciclo, né, de crescimento de cada estado. Então, na média, a gente tem 75%, e o CAPEX daqui para frente vai ser muito alinhado com a série histórica, né? Então, em 0,2%, 0,3% da receita operacional líquida, que é suficiente para ir repondo essa capacidade à medida que os CDs vão atingindo 90%, 95%. Chegou mais uma. Parabéns pelo excelente resultado. Vocês podem explicar as vantagens, redução de necessidade de estoques nas lojas, rapidez e eficiência do modelo integrado em relação à concorrência e principalmente ao benchmark RD, e também, se puderem, comentar o processo de digitalização da companhia. Obrigado. Bom, acho que o modelo integrado, desde o início, ele tinha um ponto muito importante nesse aspecto da gestão do estoque, e que também tem reflexo no CAPEX, quando você pensa em expansão do varejo. Do ponto de vista operacional, a distribuição já tem estoque, já tem capacidade para atender a nossa rede, sem necessidade de você pensar em qualquer estado que você queira entrar, em abrir um CD a partir de uma determinada escala de número de lojas. Então, a vantagem quando eu olho para o ciclo de caixa do meu varejo, ele não tem estoque fora da loja. Ele só tem estoque da loja. Isso representa, em média, 35 dias a menos de ciclo de caixa. Esse é um aspecto muito importante do ponto de vista de retorno, inclusive. E também o CAPEX, né? Assim, grandes redes, né? Várias as empresas, por exemplo, que estão saindo agora, que saíram praticamente na mesma época que a gente, falam em investimentos em CDs novos, em áreas novas, para poder suportar uma parte da expansão, e no nosso caso, não tem. A gente é nacional como distribuidor, né? Então, nos estados que a gente imagina crescer, nós já temos essa distribuição, e mesmo que eu pensasse em outros estados, a gente tendo essa escala nacional, a gente não teria necessidade de pensar no CAPEX, que aí você tem que pensar nas duas coisas, né? O CAPEX para montar o CD e o capital de giro para encher esse CD e poder abastecer as lojas de um ou dois estados, enfim, dependendo da estratégia que for estabelecida. A próxima. Um grande destaque do resultado foi a redução dos gastos de SG&A. Vocês poderiam comentar essa redução e o que podemos esperar nessa linha para os próximos anos? Acho que esse é uma constante, né? Eu busquei até historicamente, aí, desde o final de 2017, a gente olha para o grupo consolidado, que desde 2017 já refletia praticamente toda a plataforma que a gente carrega hoje do varejo, o modelo integrado, embarcado. A gente sucessivamente, exceto 1 ou 2 trimestres, mas nesse período todo, a empresa cresceu e diluiu despesa. Em muitas ocasiões, a gente dilui a despesa não só pelo crescimento, mas também por vê-la crescer abaixo da inflação. São os 2 vetores que compõem essa sucessiva redução de custo, né? E eu acho que o DNA da companhia, tendo vindo da distribuição, embarcou no varejo, e óbvio na empresa, no modelo integrado também, do grupo, esse viés de administração de despesa. O varejo também tem uma grande parte dos seus custos fixos, como eu comentei. Então, é fundamental você endereçar o crescimento, que o mercado tem oportunidade, mas, ao mesmo tempo, se você não tem controlado a sua despesa, grande parte desse crescimento vai se perder, você vendo a tua despesa ir embora, e parte do que você teria ganho na distribuição, em grande escala, você perdeu. Então, de fato, é um DNA da companhia. Isso é só olhar o histórico que você vê que e aquilo que a gente
vamos dizer assim, está sob a nossa gestão 100%. É o que está no nosso alcance e a gente tem feito de forma bastante efetiva. Outra pergunta que chegou. Sami, quais os riscos que te preocupam para a execução da estratégia da companhia? Estou até ficando com sono sem responder nenhuma pergunta aqui. Eu acho que como principal projeto do varejo daqui para frente, a gente tem todo o cuidado e a governança nesse processo de expansão. São poucos os exemplos de uma consistência, de uma boa execução no plano de expansão, isso é verdade. Existem muito mais exemplos de soluços, mas a gente se preparou para evitar isso. A gente já contratou, antes mesmo de iniciarmos o projeto mais acelerado de expansão, nós já contratamos uma consultoria que normalmente presta serviços para refazer os planos de quem errou. Então, hoje a gente tem validados aqui, revalidados na companhia, toda a estratégia de mapeamento das regiões, toda a parte de busca pelos pontos, negociação, toda a governança desse processo de expansão, a disciplina dos comitês, de todas as hierarquias de aprovação. Tenho ido pessoalmente, inclusive, na aprovação de cada um dos pontos novos. Então, essa é uma coisa que a gente presta bastante atenção, porque além disso, uma das alavancas que vai mais gerar valor para a companhia. Acho que na distribuição, esse processo de crescimento ele está muito já na mão, né? Afinal de contas, ano que vem a gente completa 60 anos de operação. Acho que, como todo brasileiro, a gente está preocupado em como é que vai ficar o país assim que os benefícios momentâneos que o governo gerou para amenizar os efeitos da crise forem interrompidos. Acho que essa é uma grande preocupação, pelo menos para o primeiro semestre, que é enquanto acho que talvez as coisas ainda estejam num ritmo de retomada, mas não estejam na sua plenitude de impacto. Então, acho que essa é uma grande preocupação, mas, ao mesmo tempo, abre oportunidades, mais uma vez, no plano de expansão do varejo. As ofertas de pontos têm sido mais atraentes, a menores valores de aluguel e de luvas. Então, acho que é muito cuidado que a companhia vai ter com o plano de expansão, falando isso mais uma vez, e também com uma política de alavancagem. A gente tem que aproveitar esse momento de taxas de juros mais baixas no Brasil, aumentar a nossa eficiência, continuar seguindo o aumento da nossa eficiência operacional e melhorias de EBITDA, para que a gente também vá desalavancando, aproveitando a geração de caixa que esse momento de taxa de juros acaba nos proporcionando. Acho que esse é um foco de manter a companhia daqui para frente numa posição saudável de alavancagem. A última. Boa tarde. Gostaria de dar parabéns a todos pelo ótimo trabalho, balanço impecável. Gostaria de saber se a empresa pensa em comprar marcas. Eu entendo quando pergunta se marcas seriam outras redes de varejo. Pelo menos eu vou responder desse jeito. Se não tiver sido exatamente essa pergunta, eu peço desculpa. Não, no momento não estamos analisando nenhuma aquisição. Eu acho que a gente tem bastante espaço para crescer organicamente nas áreas onde nós já estamos. Isso tem um risco menor do que irmos para as novas áreas, mas, eventualmente, acho que por conta até desse cenário, podem aparecer algumas alternativas ou algumas oportunidades que a empresa vai analisar com calma. Volto a dizer, não tem nada na mesa nesse momento, mas se aparecerem as oportunidades, é um dever nosso analisar, mas eu já adianto que a companhia já fez as grandes aquisições que ela precisava para montar a sua plataforma. Se ocorrer alguma coisa daqui para frente, não seria nada grande.
e sempre seria para a entrada em algum novo mercado onde as nossas marcas atuais não tivessem reconhecimento do consumidor. Seria a única coisa que faria sentido para a gente, pensando em aquisições no varejo. Mas, novamente, o nosso foco maior é no sentido da gente explorar da melhor forma possível as oportunidades através de uma expansão orgânica. Fazer mais uma pergunta. Neste trimestre, o IPO do varejo derrubou o endividamento da companhia. Como deverá ser o comportamento da empresa em relação aos níveis de endividamento daqui para frente? Acho que o Sam até já deu um caminho para isso, né? A gente vai seguir, de fato, aproveitando esse momento de nossa gestão operacional e resultado operacional estão em evolução, num ambiente de taxa de juros que a gente nunca viu, de tão baixo. Vai seguir declinante, com certeza. O IPO do varejo, de uma certa forma, garante o crescimento que se espera do varejo, né? Uma posição de caixa livre. Na distribuição, a gente vê um desempenho operacional tendo evoluído bastante nos últimos 3 anos. A gente já se encaminha para o nosso cenário de política de endividamento entre 1,6 e 1,8 vezes o EBITDA com o IFRS. E acho que é importante lembrar também que, nesse final de ano, a gente já está endereçando um alongamento da nossa dívida, remanescente projetada, né? Para 5 anos, com 2 de carência, enfim, o perfil que a gente já fez, lá em dezembro de 2017, que realinha o perfil da dívida da companhia com as perspectivas e oportunidades, né, de crescimento do setor em ambas as divisões. A gente encerra aqui, então, a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra para o Max para as considerações finais. Gostaria de agradecer a participação de vocês. A nossa equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. E aproveito para convidá-los para o nosso Profarma Day, semana que vem, quinta-feira, no dia 12, às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até o próximo trimestre. Obrigado. Obrigada.